Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E o Atlético, mais uma vez, contou com a força de sua torcida e venceu seu xará paranaense por 3-1 ontem no Independência. Vamos aos melhores momentos do jogo. Tá aí, Panzi. Você já falou que você não imaginava que fosse tão difícil, mas a gente viu a torcida do Atlético de novo, indo lá, dando uma força pro time, e o time começou aí tomando logo esse susto de cara no primeiro tempo. E engraçado que o primeiro tempo do Atlético foi bom. Acho que a etapa que o Atlético fez um jogo mais equilibrado, controlou mais a partida, criou as melhores oportunidades do jogo. O Tomás fez um bom primeiro tempo. Tomou um gol cedo, né, numa jogada bem ensaiada pelo Atlético Paranaense. As duas primeiras cobranças de escanteio, eles concentram quase todos os jogadores na pequena área, na frente do goleiro, e ali a bola vai, né? Mérito para o batedor, que foi o Rafael Veiga. Vai certinho ali. Se bateu em alguém para o lado contrário, como aconteceu, bateu no Maidana e acabou o gol contra. Mas o Atlético não sentiu o gol, não. O Atlético continuou bem, buscando o empate, conseguiu o empate, procurou o segundo gol. O problema foram os 20 primeiros minutos do segundo tempo, né? A alteração do Thiago Largue, ele tira o Galdesani, que já estava amarelado, coloca o Elias e meio que deu uma desmontada no sistema defensivo do Atlético, aí no sistema como um todo, e o lado esquerdo ficou mais prejudicado, porque o Atlético Paranaense começou a jogar daquele lado e individualmente, igual eu falei no primeiro bloco, o Maidana não foi bem, o Fábio Santos não foi bem, o Adilson não foi bem ontem, e os dois jogadores que jogaram aberto, primeiro o Thomas e depois o Terans, não foram bem. E aí o Atlético contou com sorte, com competência, porque bola na trave é sorte, né, gente? É incompetência de quem finalizou, mas por milímetros. É sorte. O jogador fala, não, futebol não é sorte, mas tem sorte também. E o Vitor, que fez uma grande partida, o Leonardo Silva muito bem, e do meio para frente eu acho que o Atlético rendeu bem. Eu destaquei Casares, Luan, o Ricardo Oliveira pela eficácia na finalização e o Elias. O Elias entrou muito bem no jogo ontem. Então foi uma mescla de problemas individuais atrás com boas atuações na frente. Agora, ontem eu senti o seguinte, Jota. No jogo contra o São Paulo, a gente viu um Atlético enérgico, eletrizado pelaquela declaração do Ricardo Oliveira. A gente viu o time desde o começo com uma pegada mais forte. Ontem eu não vi um time do Atlético assim. Eu vi ele com uma pegada igual a gente via antes. Tanto que por várias vezes o time do Atlético Paraná dominou o jogo, deu uma pressão. Não sei, você acha que faltou alguma coisa para poder dar essa pegada? Claro, estou falando das posições, estou falando de atitude do time. Eu acho que o próprio jogo contra o líder já dá uma motivação natural. É diferente, não tem jeito. Não tem jeito. Jogo grande é uma coisa, Campeonato Brasileiro é um, Campeonato Mineiro é outro. Eu acho que tem esse peso. O jogador gosta de jogo grande, né? E o próprio Atlético Paranaense também entrou no ritmo um pouco menos acelerado do que o São Paulo entrou. Agora, a torcida fez o papel dela, na minha opinião, foi a mesma coisa do que aconteceu contra o São Paulo, o tempo inteiro, inclusive logo depois que tomou o gol. Eu acho que tem que dar o crédito para a torcida, porque ela fez o papel dela. O time dentro de campo não deixa de ter um reflexo do que o outro time faz também. Então, o São Paulo veio babando para cima do Atlético, tinha que ganhar o jogo, colocou essa energia no jogo também, e o Atlético aí sim respondeu de uma maneira diferente. O Atlético Paranaense, pelo estilo de jogo um pouco mais cadenciado, também baixou a bola e a própria temperatura da partida, na minha opinião, que apesar de tudo, não foi tão lento como outros jogos. Eu achei o jogo bom para dar. E, inclusive, jogo com a intensidade que a gente viu o Galo e São Paulo, no Brasil é raro, viu, gente? Domingo quem tiver aí de sábado, por exemplo, tem Tottenham e Liverpool, Premier League, liga a televisão, 8h30 da manhã, acorda cedo. Vai ver o que é um jogo com intensidade o tempo inteiro, não tem qualquer faltinha. Então, o Atlético de São Paulo foi uma exceção, na minha opinião. E só aproveitar e falar um negócio aqui, o Leonardo Silva é o segundo maior artilheiro do Atlético na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Zagueiro. Como um todo, na era dos pontos corridos. Só o Tardelli zagueiro, fez mais, como zagueiro. De toda a história do Brasileirão, ele é o 10º maior artilheiro da história do Atlético. E é um zagueiro que não bate falta e nem pênalti. É uma marca impressionante, né? Tem os pontos Quantos negativos. gols de cabeça? É até uma curiosidade, né? Muito. Teria que levantar, mas A grande maioria, né? Sim. O que eu fico são 25 gols pelo Atlético em campeonatos brasileiros. É impressionante como um jogador de 39 anos muda uma equipe, né? O Panzi falou do Vitor, que foi importante, o Leonardo Silva ontem foi muito importante, está sendo fundamental nessa recuperação da defesa do Atlético. Tomou um gol ontem, tomou um gol atípico, né? Pela formatação ali do escanteio, né? Mas mudou demais e muito dessa recuperação do Atlético, né? Um pouco
tranquilidade da defesa se deve muito ao Leonardo Silva. Parabéns pelos números, impressionante. É aquela história. O Leonardo Silva, ele também propicia ao parceiro de defesa dele aumentar o seu futebol, o nível do seu futebol. A gente já viu isso, né, aqui no Atlético mesmo. O próprio Hever e Leonardo Silva fizeram uma dupla dinâmica, né, nos anos em que atuaram juntos. O próprio Léo Silva fez com que o Gemerson melhorasse e chamasse a atenção do futebol internacional. Hoje, não à toa, o Gemerson atua no Mônaco da França. O Gabriel viveu uma boa fase. O próprio Gabriel, o Bremer, né, que já foi vendido. Então, Rafael Marques. O próprio Rafael Marques, que em alguns momentos atuou também ao lado do Leonardo Silva e fez bons jogos. Ele é um jogador excepcional, na minha opinião, tem 39 anos, ajuda muito o Atlético. Até mesmo quando jogava no Cruzeiro, já tinha esse detalhe do gol de bola parada, principalmente de escanteio, como característica preponderante. Então eu vejo ele como jogador hoje essencial. Pena que não pode jogar todos os jogos pela questão do físico e da idade. Muito, o Atlético só tem o brasileiro. Até outubro, que a gente falou do Cruzeiro, qual Cruzeiro vai ser? O Atlético só joga final de semana. É bom para o Léo Silva, é bom para o Luan, é bom para os jogadores que tiveram um tempo agora parado. Adilson, Fábio Santos. É bom para o Thiago Largue. Para o Thiago Largue e para você que está lá na Cidade do Galo, fazendo o dia a dia do Atlético, eu tenho uma grande dúvida que o jogo de ontem me deixou. Eu acho que tem uma vaga aberta nesse time. Galdesani, Zé Wellison, Elias... Isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Primeiro eu ia te perguntar isso. Nós vamos primeiro ouvir o Thiago Largue, mas antes eu tenho uma dica aí para você que procura um tratamento dentário de qualidade com bom custo-benefício. Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema. A água aqui não era muito boa. Os meus dentes foram ficando quebrados e bem manchados. Eu nunca sorria, fugia das fotos, tinha muita vergonha. Mas um dia eu resolvi, tomei uma atitude, transformei meu sorriso. Eu vivi uma experiência Sorrisos. E meu sorriso tá do jeito que eu sempre sonhei. Mude sua vida no Programa Nacional de Estética Odontológica, na Sorrisos. Então, pessoal, se vocês precisam de tratamento dentário, procure a Clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e faça um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. O técnico Thiago Largue falou se o Atlético foi cirúrgico na vitória de ontem. Eu acho que sim, né? A gente foi cirúrgico. No primeiro lance ali, bem no iniciozinho do jogo, o Tomás teve uma oportunidade, um chute muito bom, o goleiro deles fez uma ótima defesa. Acho que os dois times tiveram chance, foi um grande jogo né? Nesse sentido. A nossa equipe teve que saber jogar esse jogo, então a gente sabia que não podia se expor de qualquer maneira, porque o Atlético tem um padrão, o Atlético Paranaense tem um padrão de jogo bem definido, né? Acho que tem uma herança do Fernando Diniz ali bem clara, um time bem treinado, segue um projeto deles ali, e a gente sabia que precisava saber jogar o jogo para vencer, e aí foi isso que a gente conseguiu implantar com o empenho dos nossos jogadores. Tá aí, palavra do Thiago Largue, eu vou levantar para você isso que você me perguntou. Eu vou repassar para você, porque ontem a gente viu Adilson e Galdesani, mas a gente viu que o Atlético sente ali uma fraqueza ainda no meio de campo, deu espaço para o time do Xará Paranaense. E o Zé Wellison entrou bem de novo, acertando a marcação. É essa vaga que você acha que está ainda na dúvida aí do Thiago Largue? Até porque o Adilson ainda não está 100% fisicamente, né? Ele cansou ontem, pediu para sair, e a função dele em campo depende muito da parte física. Então, acho que nesse momento do Adilson ainda não está 100% fisicamente, dependendo do adversário. O Atlético vai encarar um Cruzeiro, ainda que seja o Cruzeiro reserva, mas é o mandante, com o torcedor ao lado, depois um Flamengo. Eu não me arriscaria muito, não. Eu iria dizer o Wellison e Adilson. E eu também. Manteria, aí o Elias vira reserva. Seria o meu reserva, porque o Luan tá bem, Casares bem. Aliás, o Casares ontem fez um grande segundo tempo, fazendo algo que ele geralmente não faz, cair para o lado direito, né? Ele é meio manco na esquerda. Ontem ele caiu muito pela direita e o Atlético jogou muito bem pelo lado direito. E o Xará também é outro que não vai sair do time titular. Então, acho que o Elias vai continuar sendo opção. Rapidinho para a gente chamar a Ana. Jota, e aí? Como é que seria esse meio de campo? Difícil, né? E acho que vai depender muito do tipo de jogo que o Atlético vai enfrentar. Esse clássico e o jogo contra o Flamengo são jogos atípicos. Até porque o Galo está com um jogador pendurado até. Então, esse jogo lá no Rio de Janeiro pode ser um complicadíssimo. Tinha o Vitor, tinha o Maidana, tinha o Ricardo Oliveira. Agora tem o Leonardo Silva... Galdesani, Luan, Patrick.
Pois é, exceto o Patrick, que é reserva, né? Então pode ter um time muito desfigurado. Eu gosto muito do Elias, já falei várias vezes, não como volante. Quando ele saiu um pouquinho da posição ali, por mais que tenha deixado desguarnecido, aliás, é outro jogador. É outro jogador. Aliás, esse lance começou com o Casares. Casares, Luan e o Elias, o segundo gol do Atlético. Então eu acho que ele poderia pensar no encaixe. Alguém perderia a vaga. Ou o Luan, ou o Casares. Eu acho que o Casares é um jogador que pode resolver o jogo. Ou o Xará. Minha opinião. 2 volantes e mais o Elias. Então vamos ver agora a opinião do pessoal de casa aí com a Ana Cláudia. E o assunto hoje aqui do Atlético foi sobre o meio de campo, algumas pessoas querendo saber a mesma coisa, mas já foi bem comentado, então vou ler alguns comentários aqui. O Eduardo do São Gabriel comentou que está feliz com o resultado, mas o Thiago Largue tem que aprender a escalar a equipe. O Zé Wellison tem que entrar para que o Adilson não fique sobrecarregado, pois os outros não marcam e com isso acabam perdendo o meio de campo. Lilian do Alto dos Pinheiros, gosto muito do Galdesani, mas com a volta do Adilson, a dupla ideal é Adilson e Zé Wellison. Tá um buraco nesse meio de campo. Vamos, Galo, com tudo para o clássico. Rafael, Galo erra muitos passes. E Rogério, do bairro Amazonas, comentou que o Atlético tem que jogar com 3 volantes. Isso aí, ó. Mas traz o Celso Roth para comandar o Atlético. Aí é volante então. demais, né? Não, 3 volantes Aí tem que explicar para o torcedor também o seguinte, gente, o Elias não é volante, beleza? Porque tem gente que fala que é, né? Pra gente começar... Então, às vezes ele pode ter colocado, inclusive, 3 volantes, imaginando que o Elias seja o um deles. Elias não é volante, esquece. Essa palavra volante, ela teve uma mudança de significado no futebol. Aqui no Brasil No Brasil é diferente, mas quando se fala em volante, é possível que o jogador seja um volante de fato, mas que não seja aquele volante de marcação. Acaba que se confunde um pouco com o meia, né? O futebol moderno trouxe essa nova dinâmica para essa palavra de volante, mas 3 volantes na concepção da palavra, jogador de marcação para esse meio campo do Atlético, você vai travar muito o time e eu discordo do telespectador. Vamos falar mais de Atlético aí no último bloco, mas agora eu tenho uma dica para você que precisa de um óculos de grau, uma lente de contato, um óculos moderno, bonito, com preço para lá de especial. Procura aí a Ótica Scala. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade, um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lente multifocais e monofocais e você encontra óculos Ray-Ban Solar original a partir de R$ 299, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos? Ótica Scala, qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre os preparativos do Cruzeiro que enfrenta o Palmeiras amanhã pela Copa do Brasil. Não sai daí.